uma unção diferente aí na sua casa. O Espírito Santo do Senhor já está aí habitando, já está restaurando, já está curando. Como é bom, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É muito bom estarmos juntos, conectados, através do Espírito Santo de Deus. Onde tem 1 ou 2, 3 reunidos ali em seu nome, ali Ele está presente, ali Ele se faz presente. E nos ouve, e age por nós. A palavra é um fluir de ensino para nós. Quando nós começamos a viver diante dela, somos transformados, somos levados a desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas estamos diante da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Mas estarmos ali diante da intimidade, do viver dele, não nos isenta de passarmos por dificuldade ou tribulações, ou aflições, ansiedade, ou outras coisas que nos levam a vivermos preocupados ou inseguros. Se olharmos as Escrituras, a palavra de Deus, nós vamos perceber que muitos homens que tiveram chamado diante do Senhor, também passaram por momentos de crise, passaram por momentos de dificuldade. Mas o que levou aquele homem de Deus, aquela pessoa que estava vivendo o chamado diante do Senhor, a passar por aquele problema, por aquela dificuldade, foi a sua perseverança diante do Senhor. Tudo que nós temos que fazer é perseverar, porque o nosso Deus, Ele irá nos livrar de todo mal. Hoje, se olharmos, estamos passando por uma crise mundial, sim ou não? Estamos passando. E essa crise, ela tem tomado conta de todos os países, de todas as nações. E por conta disso, muitas pessoas também estão sendo abaladas por conta dessa crise, por causa dessa pandemia, tanto pelo lado da economia financeira dentro de casa, a falta agora, o desemprego, e aonde isso acaba afetando a família, também na questão da saúde, está havendo uma grande dificuldade de você agendar, ter uma consulta com um especialista. Então, isso tem abalado. Então, tem abalado a família, tem abalado a questão financeira da casa, do lar, tem abalado as profissões. Mas eu quero dizer, aqueles que estão no Senhor, esperam ao Senhor, estão firmes e fortes, o Senhor irá sustentá-lo em todo tempo. Tudo o que precisamos fazer é estar firmes diante do Senhor. Eu sou daqueles que, se não houvesse a crise em nossas vidas, não haveria mudanças. Fala que não é. Isso é certeza. Sem crise não há crescimento, sem crise não há mudança em nossas vidas, sem crise não há crescimento para as nações. Sem crise não há evolução, gente. Ei, sem crise não há evolução. O que o mundo está tentando fazer? Por causa de uma pandemia, o mundo, os especialistas da área da saúde estão correndo para encontrar uma vacina, para poder sanar, né? Trazer cura sobre as nações por causa dessa pandemia. Olha a evolução, quantas pessoas saíram da sua zona de conforto, para poder estudar, para tentar encontrar uma saída. O que eles estão fazendo? Enfrentando a crise. Quantas mudanças nós tivemos em nossa rotina por causa dessa crise?
Mas veja bem, nós estamos cada dia mais forte diante do Senhor. Nós estamos crescendo. Mas eu lhe faço uma pergunta. Quem aqui gosta de passar por crise? Quem que gosta? Quem é que gosta? Você gosta, Grazi? Cara, ninguém gosta de passar por crise. Mas a crise nos tira, sabe, da zona de conforto. Se não tiver crise em nossas vidas, nós nos acomodamos. E quando nós nos acomodamos, não há crescimento, não há mudança, não há amadurecimento, porque nós nos acomodamos ali diante do nosso mundinho. A crise nos leva a ultrapassar as barreiras. Mas quero compartilhar um texto que fala referente à crise. Está lá em João, no capítulo 16, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Jesus falando, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, dificuldades, problemas. Sim, Jesus falando, mas aqui ele traz um consolo. Aqui ele traz o ânimo para nós, onde ele fala, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, queridos, no mundo passaremos por aflições, mas quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, que nós temos convicção quem nós somos e quem é Ele para nós, nada irá nos tocar, nada irá nos abalar, porque nós estamos com o Senhor, que nunca perdeu uma guerra. Ei, meu Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo que nós precisamos fazer é o quê? Nos apropriarmos dela. Tende bom ânimo, Jesus venceu. Nós estamos com Ele, Ele morreu por nós, e através dEle hoje nós temos vida, e através dEle hoje nós temos poder e autoridade. Se Ele venceu, nós também iremos vencer. Ei! Jesus venceu o mundo. Nós fazemos parte de um Deus que nunca perdeu uma guerra. Ei, se você está passando por um momento de crise, é hora de refletir, é hora de pensar. Qual é o Deus que você serve? Ei, qual é o Deus que você tem seguido, tem vivido? Ei, qual é a palavra que você tem escutado? Tem colocado em prática essa palavra em sua vida? A mudança só traz crescimento quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática em nossas vidas. Nós precisamos colocar a palavra em prática para ver a mudança, porque a palavra do Senhor, ela gera transformação na nossa mente. E quero compartilhar 4 pontos que vão nos levar a vencermos as nossas crises. Fala para você agora, aí, neste momento, para você mesmo. Eu creio nisso, que nós podemos reformular a nossa mente, transformar a nossa mente através da palavra. Quando nós falamos e ouvimos essa verdade da palavra do Senhor, a nossa mente agora começa a crer nisso e nós começamos a viver aquilo que nós declaramos. Então fala aí para você se ouvir. Todas as crises que se levantam, você que está aí também, repita isso. Todas as crises que se levantam
em minha vida são para superá-las e vencê-las através de Cristo Jesus. Ei, lembre-se, dê uma salva de palmas. Dê uma salva de palmas você que está nos assistindo. Ei, todas as crises que se levantam em nossas vidas são para superarmos. Ei, são para, nós devemos superá-las e vencê-las, mas não com as nossas forças, mas sim através da vida de Cristo Jesus. Quando não superamos as crises, ficamos paralisados, estacionados no mesmo lugar. Ficamos em pânico, ficamos com medo. Mas essa noite seremos transformados e seremos verdadeiramente vencedores através de Jesus Cristo, aquele que já venceu o mundo. Ei, tem de bom ânimo. Quer uma palavra hoje do Senhor? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Interaja junto conosco aí, vocês que estão nos assistindo. Escrevam aí, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Queridos, Paulo entendeu isso muito bem. O apóstolo Paulo, ele compreendeu que ele estava vivendo um momento de crescimento. E a palavra fala que ele tinha que superar em todo o tempo. Ele sabia que existiria tribulações sobre a vida dele. Ei, Paulo, ele entendeu porque Jesus falou. Mas veja bem, ele mudou a sua mente quando ele deixou Jesus à frente de todas as coisas. Ei, tudo que nós precisamos fazer é colocar Jesus em nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas no versículo 37, ele afirma e diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Uau! Ei! Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E se nós olharmos a Escritura, quem nos amou? O Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, ao ponto agora de dar o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós hoje pudéssemos ser vencedores através dele. Ei, se aproprie da palavra, toma posse da palavra. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, fala do momento que ele estava preso, e os filipenses foram te ajudar através dos recursos financeiros, e ali ele testemunha que em meio às dificuldades, ele sabia vencer, e ele sabia quem era o seu Deus, ao ponto dele dizer assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Olha o que ele está dizendo. Ei, sei passar por um momento difícil de necessidade, mas sei também viver em fartura. E aí ele continua: aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Ei, no momento que está tudo bem, tudo top, tudo maravilhoso, mas também sei passar por um momento que eu estou em crise, que o mundo está em crise, que eu estou em dificuldade, porque quem me ajuda e me assegura é o Senhor. Ao ponto agora dele dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei,
Está passando por algum momento difícil? Está vivendo uma crise em sua vida? Faça como Paulo. Ei, tome posse da palavra do Senhor. Tudo que precisamos é o quê? Mudar a nossa mente. Ter uma mente transformada. Para vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo entendeu isso. Ao ponto de dizer, posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá força, é Ele que me dá energia para viver todos os dias. Ei! E o primeiro ponto para vencermos uma crise é, não faça do seu chamado uma crise. Como assim, pastor Mário? Ei, todos nós temos um chamado diante do Senhor. Mas quando nós entendemos o nosso chamado diante de Deus, Paulo, ele entendeu super bem isso. Ele sabia porque Jesus falou, ei, iremos passar por aflições, por momentos de dificuldades, mas tem de bom ânimo. Precisamos ter bom ânimo. E Paulo entendeu o seu chamado, ao ponto agora dele saber ter uma vida em momentos bons, quanto momentos ruins. Momentos de crise, ele sabia superar, porque ele entendia quem ele era em Cristo Jesus, quem era o seu Deus. Quando nós não entendemos o nosso chamado diante do Senhor, nós rejeitamos o chamado do Senhor, abrimos abismo para as crises em nossas vidas. Veja bem, tem uma história que está lá em Jonas, no capítulo 1, onde Deus fala para Jonas, vai à cidade de Nínive e pregue sobre aquela cidade, porque o seu mal, o seu pecado tem chegado até mim. Deus fala isso para Jonas, e aí o profeta Jonas, o que ele faz? Ele foge. Ele vai totalmente, ele compra uma passagem, pega ali o primeiro barco, navio, e vai para outro lugar. Saiu do propósito, desistiu do chamado. E aí o que veio? Uma grande tempestade sobre a vida dele. Veio uma tribulação, porque ele não entendeu o seu chamado. Ei! Você tem um chamado diante do Senhor. Tudo que você deve fazer é confiar no seu Deus diante desse chamado. E é interessante que ali começa a haver tribulações na vida daquele homem, porque ele foi para um lugar totalmente oposto da onde era para ir. Se Deus te mandou, não tenha medo. Ah, mas lá, então Covid-19 está... Ei! Se Deus mandou, Ele vai te guardar. Ele irá te proteger. Não tenha medo. Porque quem falou, quem te chamou, foi o nosso Deus, foi o nosso Senhor. E Jonas, no versículo 17, fala assim: e deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ei, no versículo 2 fala que aí Jonas agora se arrepende, entende e ora a Deus. Ele se arrependeu de ter fugido, de ter saído do chamado do Senhor. E ele volta, e aí ele vai e prega sobre aquela cidade. Não podemos rejeitar o nosso chamado diante de Deus. Não abra mão do seu chamado. Viva intensamente diante do Senhor todos os dias. E assim o Senhor irá te recompensar em tudo. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele está falando, ei, seja firme e constantes no seu chamado. Sempre abundante na obra do Senhor.
cumprindo o seu chamado, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Há uma recompensa. Não tenha medo, entenda o seu chamado diante do Senhor. 2, não faça da sua dificuldade um gigante. Não faça da sua crise um gigante. O grande problema é que quando nós não confiamos em nosso Deus, nós geramos o quê? O medo, o pânico sobre as nossas vidas. E aquele problema que era para ser já resolvido, nós começamos a criar ele como um gigante que acaba nos paralisando. Nós podemos ver lá em João, no capítulo 14, 27, que diz assim, João, no capítulo 14, 27, diz assim: e eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz que eu lhe dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinja, nem tenha medo. Ei, Deus já colocou a paz no seu coração. Além de paz, Ele colocou coragem sobre a sua vida. Existem pessoas que fazem da sua dificuldade um gigante. E aquela crise o impede de romper, de crescer, por causa do medo. Podemos ver a história lá no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. No capítulo 17, do versículo 1, ali começa a contar da história do gigante Golias. O gigante Golias, os filisteus vêm guerrear contra os israelitas, contra o povo. E aí o que acontece? Aquele gigante se levanta e começa a confrontar o povo de Deus. E o que acontece? O povo começa a ficar com medo. Ei, o que tem se levantado sobre a nossa nação, aonde o povo tem ficado com medo? Que gigante é esse? Declare hoje que esse gigante que se levantou, chamado Covid-19, ele irá cair e irá morrer em nome de Jesus. Ei, o gigante aqui começou a confrontar o povo. No versículo 11 diz assim: e ouvindo então Saul e todo o Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Precisamos nos levantar como guerreiros diante do Senhor. Tudo que os israelitas precisavam era um guerreiro forte, em altura para aquele momento, mas não existia nenhum, até chegar quem? Davi. Quem era Davi? O menor entre aqueles, o jovem, que não tinha ali, praticamente pela questão visual, humana, não tinha capacidade de guerra. Os seus irmãos o viam e falavam: vai para casa, você não foi preparado para a guerra. Era um jovem pequeno, mas diante do Senhor havia um grande potencial sobre a vida daquele homem. Assim é sobre a vida daqueles que estão diante de Deus. Davi, porém, se levantou contra aquele filisteu. E olha o que ele declara sobre aquele homem que estava trazendo, que estava atormentando o povo. Ele diz assim, 1 Samuel, no capítulo 17, 45 ao 47, diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor. Ei, o Senhor era com ele, o Senhor dos exércitos. No versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirá-te-ei, e tirarei a cabeça, e o corpo e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ei,
não é com espada, não é com lança, porque essa batalha não é nossa. Tudo que precisamos é ir e vencer. Ei! A crise que se levantou como gigante sobre a sua vida, é para cair. Ei, se levante-se essa noite, com autoridade e poder, para vencer essa crise, para vencer esse gigante. Não tenha medo. Terceiro, vencendo as crises por meio da sabedoria. Ei, muitas vezes nós precisamos de sabedoria para vencer um momento ruim. Muitas vezes nós não temos forças, e nós não conseguimos ter sabedoria para enfrentar aquele momento. Se você não está com sabedoria, não está tendo, o que você deve fazer? Pedir a Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe-ão dado. Peça sabedoria para vencer as crises. Quarto e último, o meu socorro vem do alto. Nunca se esqueça isso. O seu socorro vem de Deus. Para você vencer a crise, você tem que entender que você deve buscar sempre a direção no Pai. Salmos, no capítulo 121, no versículo 1 e 2, diz assim: e eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que me fez o céu e a terra. Precisamos focar nele. Se você está vivendo por um momento de crise, foque no Senhor. Olhe para o alto, que dali virá o seu socorro. Ei, não tenha medo da crise, porque ela veio para você vencer, para você romper. Precisamos confiar em nosso Deus em todo tempo. Ei, confie em Deus o tempo todo. A palavra fala lá em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Não duvide do processo do Senhor em sua vida para o seu crescimento. Ele o levará à vitória. Em Jesus vencemos todas as crises. E qual é a crise que você está vivendo? Saiba que o Senhor o ajudará em tudo. 1 Coríntios 15:57 fala assim: meu Deus, que nos dará a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, vou repetir isso, que Paulo disse: posso todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Não podemos viver sofrendo, temos que nos posicionar para darmos um basta de uma vez por todas nas crises que se levantam sobre a nossa vida. Tudo que nós devemos entender é que nós fazemos parte de um exército, aonde o nosso general é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Não podemos rejeitar o nosso chamado, não podemos fazer da crise, da dificuldade, gigantes em nossas vidas. Ei, se levante e vença esse gigante. Precisamos entender e ter sabedoria para vencermos qualquer momento ou dificuldade em nossas vidas. Essa noite, temos uma oportunidade para darmos um basta de uma vez, e assim saímos vencedores desta guerra. Ei, não deixe a crise vencer, não deixe a crise falar mais alto sobre a sua vida. Ei, deixe Jesus estar à frente de todas as coisas. Se você está passando por momentos difíceis, momentos de crise, você não tem aguentado mais viver dessa forma, desse jeito, olha o que Jesus nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Hoje eu te convido a ficar de pé, vocês que estão aqui na igreja junto comigo, vocês que estão participando junto conosco em casa. Eu te convido, você que está no seu cantinho agora, talvez na sua bad aí, na sua tristeza, é hora da mudança. É hora da mudança. Ei, se você não aguenta mais, hoje é a noite onde você pode gritar e pedir socorro. Socorro, meu Deus! Ei, levante a sua cabeça. Talvez a crise tenha te deixado tristonho, decepcionado. Talvez a crise hoje tenha te levado a viver de uma forma onde a sua mente está dizendo que não há mais esperança. Ei! Vinde a mim, todos que estáis cansados. O Senhor pode mudar a sua vida hoje, mas irá depender de nós. Irá depender de nós tomarmos um posicionamento e uma atitude para ultrapassar. Ei, vinde a mim, todos que estáis cansados. Eu não aguento mais. Eu quero desistir da minha vida. Quantas decepções. Ei, entregue a Ele hoje, porque o fardo dele é suave, é leve. Ei, fale para Ele. Este é o momento de você orar, de você falar a Ele. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a falar para Ele: meu Deus, eu não aguento mais viver por causa disso. Meu Deus, eu não aguento mais este momento. Meu Deus, quantas incertezas, inseguranças. Ei, muda o capítulo hoje. Deixa Jesus hoje escrever uma nova história. Ei.